Vamos lá. Só esperar o prof. Diego mais. Deve ter ido pegar água quente pro chimarrão dele, né? E eu tô aqui no meu cafezinho. Ó. Né? Domingo de manhã, necessário, né, pessoal? Ou chimarrão, ou café, ou qualquer coisa do gênero, né? Vamos lá. O prof. Fugiu, caiu, voltou. Vamos lá. Vamos iniciar então, mano. Então vamos lá. Vamos. Daí, bom dia para todo mundo. Espero que, né, estejam todos aí numa boa, tudo tranquilinho. Esse dia tá meio lusco-fusco aqui em Porto Alegre. Mas obrigado aí pela presença. E eu sei que alguns estão tentando entrar aqui, estão me mandaram mensagem. De qualquer maneira, então a gente vai gravar isso, então vai ficar disponível para vocês. E a ideia, já estou começando aqui, mano, falando um pouquinho Pode, vai à vontade. do projeto, da ideia, né? Acho que vocês já estão vendo aqui a imagenzinha na tela. Estou compartilhando. O Internet aqui vai servir para vestibular, Enem, concursos de maneira geral. Qual a ideia, tá? A ideia é a gente trabalhar uma parte da língua portuguesa que muito provavelmente os cursos acabam meio que colocando 2 ou 3 aulas em função até do tempo. Tem que ver toda a gramática, toda a parte até mesmo de regras, enfim, tanto para o português quanto para o espanhol, etc. Tem um curso bem completo para vocês ao longo desses 6 meses aí até o final do ano, tentando trabalhar com alguns conteúdos que focam mais para Enem, depois alguma coisa para vestibular e depois alguma coisa que vai servir geral para concursos. Então, o curso inteiro ele vai servir para todas essas provas e, bom, a ideia é fazer um curso bem completo. Então, a cada semana, mais ou menos, ou cada dia, a gente vai desse. E um outro detalhe, a gente também está testando essa plataforma nova, que a gente teve contato há pouco tempo, mas que é bem interessante, eu acho que ela é bem mais viável do que o Skype, por exemplo. E vamos ver o que a gente consegue aí passar para vocês. A ideia é também facilitar o trabalho de vocês, dar um apoio para vocês aí dentro dos estudos. E eu acho que tem tudo para dar certo. Espero que vocês gostem. Foi feito com bastante carinho, muita atenção aí para. Mano, Beleza. alguma coisa, mano? Oi? Não, acho que tu já Alguma falou. coisa? Acho que já falou tudo, né, mano? Tá? A ideia essa é mais num primeiro momento, para que a gente possa também, né, mostrar para vocês esse trabalho um pouquinho diferente, mas que é feito, né, com todo carinho, e ver como é que vai o andamento dessa plataforma aqui. E depois a gente vai disponibilizar para vocês esse vídeo, né, toda a aula completa e o material também, tá, pessoal? Claro que, né, se vocês quiserem fazendo algumas anotações, sempre é bom, a anotação nunca é demais, tá? Mas depois a gente vai disponibilizar esse material. Na verdade, o material em PDF a gente vai disponibilizar tão somente para as pessoas que estão aqui ao vivo hoje. Ah, óbvio, né? Tá? O pessoal que acordou, né? Pessoal que acordou de manhã, tá? Cedão, então nós vamos, né, disponibilizar esse material para vocês, tá, gente? Até como uma forma de agradecimento, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar falando de alguns aspectos importantíssimos que vão servir de apoio para a gente depois na parte de interpretação e compreensão textual, que é justamente a parte de elementos da comunicação e as funções da linguagem, tá, pessoal? Então, espera aí. Vamos lá, olha só. Tá, deixa eu ver o que o Diego tá me mandando aqui. Tá, vou devagar então. Tá, pessoal, qualquer coisa vocês, né, vão me chamando aqui. Diego, vai lá, pode tocar aí. Começa com a partezinha de elementos da comunicação, depois eu entro em funções da linguagem. Então. Beleza, então. Então é o seguinte, pessoal, quando a gente começa a falar aqui, então, do bandezinho do projeto, né, para vocês, a gente vai tentar melhorar essa plataforma aí, conforme a gente vai também dominando ela. Sim.
Gente, então hoje a ideia é essa temática para iniciar, porque basicamente a gente precisa desse elemento fundamental antes, tá? Muitos textos, muitas questões, perdão, elas trabalham com foco na intencionalidade, tá? Intencionalidade do texto. Para a gente poder perceber a intencionalidade do texto, eu tenho que saber que cada texto é criado com uma determinada função. Para saber isso também, eu tenho que saber que elementos da comunicação são esses. Conforme o texto, eu vou priorizar mais um elemento ou outro, tá? Isso é importante e as provas normalmente então vamos lá aqui. Mano, coloca no mudo aí, é isso, valeu. Então, olha só. Quando a gente fala de elementos da comunicação, a gente tem que lembrar de um cara chamado Roman Jacobson, tá? Esse cara cria um modelo de comunicação que pretende, na verdade, entender um pouquinho mais como é que funciona esse processo comunicativo. Então, ele vai te dizer o seguinte, dentro dessa teoria criada por ele, tá? Ele vai te dizer que na comunicação existem alguns elementos que a gente pode chamar, tá? Dentre esses elementos, a gente costuma dizer que existe o emissor, o receptor, o canal, o referente, a mensagem e o código. Vamos abordar um pouquinho cada um deles, tá? Esse carinha aqui também chamado que é chamado de emissor, ele apresenta também um outro nomezinho que é bem importante para vocês, tá? Porque pode cair em prova. Eles costumam chamar também de enunciador. Esse carinha aqui, ó. Quem é o enunciador? O enunciador é o cara que basicamente vai criar a mensagem, que vai codificar aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser passado para alguém. Nesse sentido, esse alguém, que é aquele que recebe a mensagem, é chamado de receptor. Mas tem um outro nomezinho que aparece bastante nas questões de prova, que é interlocutor. Então, interlocutor ou receptor é a mesma coisa, beleza? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque existe o emissor e existe o receptor. A partir disso, outros elementos também vão aparecer dentro dessa teoria comunicativa, tá? Então, o emissor é aquele que elabora a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem. Essa mensagem ela vai ser passada por algum canal de comunicação, certo? Esse canal pode ser escrito, pode ser falado, pode ser uma imagem, pode ser uma série de coisas. Só que, importante ressaltar, para que haja essa comunicação, é importante que receptor e emissor dominem a informação, ou seja, dominem o contexto informativo. Esse contexto a gente vai chamar de referente. Então, referente, na verdade, é o assunto, é o tema, ou é simplesmente o contexto que emissor e receptor vão compartilhar. Para que haja também essa comunicação, eu preciso de um código. Esse código linguístico a gente vai falar um pouquinho mais a respeito depois, tá? Mas é importante que a gente também entenda o que é esse código. Vou fazer uso de um código. Por exemplo, a língua portuguesa é um código, tá? A linguagem de sinais é outro código. As placas de trânsito também é um outro código e assim por diante. E a mensagem, o que é a mensagem? A mensagem, na verdade, é o efeito, é o resultado daquilo que eu quero passar para o meu interlocutor. Cada um desses elementos aqui, ele vai ser o foco de alguma função da linguagem. Então, por exemplo, se eu tenho a intenção de convencer alguém, o meu foco não vai ser o que eu sinto, não sou eu o emissor. O meu foco sempre vai ser o meu interlocutor, o meu receptor. Por quê? Porque eu quero convencê-lo de alguma coisa. Então, a exemplo dessa função da linguagem, outras tantas também vão focar em algum desses elementos da comunicação. Uhum. Por que é importante saber isso aqui? Porque lá nas questões de prova, eles vão sempre colocar para vocês algum tipo de texto com foco para algum elemento da comunicação. E a partir disso, a gente vai conseguir entender o que aquela questão está querendo, enfim, o que aquele texto está querendo passar para a gente. Beleza? Então, aqui é um resumo, pessoal, do que a gente tem como sendo os elementos da comunicação pelo modelo teórico do Roman Jacobson. Então, tem o emissor, que é o que codifica a mensagem, o receptor, que é aquele que decodifica, o referente, que é o contexto relacionado, deixa eu apagar aqui, que é o contexto relacionado ao emissor e ao receptor. Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Se um deles acaba não dominando aquela estrutura, a gente não vai conseguir estabelecer uma comunicação adequada. Perfeito. O canal de comunicação é o meio pelo qual circula a mensagem. O código vai ser o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. E a mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor.
Então, isso aqui é importantíssimo, porque essas nomenclaturas, muitas vezes, elas aparecem nas questões, porque aí que tá a sacanagem. Eles gostam de pegar vocês pela nomenclatura. Então, se eu não sei a nomenclatura e não faço a associação correta com relação ao conceito, já era, tá? Sendo um pouquinho mais específico, vamos explicar o que é o código linguístico, tá? O signo linguístico, tá? O que a gente chama de signo linguístico, é o somatório de dois elementos, uma coisa chamada significante, uma coisa chamada significado. A partir disso eu tenho um signo linguístico, certo? Mas o que é o significante? Bom, imagina que eu tenho a seguinte palavra para vocês. Eu não vou pronunciar, mas ela está escrita naquela ordem, tá? Com aquelas letras. Eu posso tanto escrever quanto falar para vocês. Quando eu escrevo ou quando eu falo árvore, imediatamente na cabeça de cada um de nós forma-se o que a gente chama de imagem mental, tá? Essa imagem mental é a ideia que a gente faz daquele elemento que a gente chama de significante. Se eu colocasse numa outra ordem essas estruturas aqui, essas letras, certamente eu não chegaria ao mesmo significado. Então, quando eu coloco aquilo dentro daquela estrutura, aquelas letras naquela sequência, eu imagino algum significado. Eu tenho uma ideia a respeito. A minha árvore pode ser maior, menor, grande, com frutas, sem frutas, pode ser um arbusto, mas enfim, a ideia básica a gente consegue pensar em termos de significado. O somatório desse elemento significante mais significado compõe um signo linguístico. O que é o código linguístico? É um conjunto de signos linguísticos. Então, o que é o código? Por exemplo, a língua portuguesa é um conjunto de signos linguísticos. Libras, que é a língua brasileira de sinais, é um conjunto de signos que também me levam a um código. O conjunto de placas de trânsito, por exemplo, quando eu tenho uma placa de proibido estacionar, ela tem um significante que me leva a uma ideia de que eu posso ou não posso fazer alguma coisa, e assim por diante. Então, o que é o código linguístico? É um conjunto de signos que eu tenho para fazer uso, para poder me comunicar, para poder estabelecer uma comunicação, certo? Então, basicamente, sobre elementos da linguagem, é isso. Vou dar um exemplo de uma questãozinha que abordou essas nomenclaturas para vocês, tá? Isso aqui foi uma questãozinha do próprio Enem, que dizia assim, ó, funções da linguagem são recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem. Isso aqui é fundamental, tá? Quando ele fala de função da linguagem, imagina intenção. Cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. Ó, elemento da comunicação, função da linguagem, perceberam que as nomenclaturas aparecem? De acordo com a ideia acerca das funções da linguagem e com o foco expresso por cada uma, nota-se que o elemento do processo comunicativo em evidência na mensagem transmitida pelo anúncio, quem é? Pensa, estamos falando de uma propaganda. Isso aí o humano vai tratar melhor com você sobre cada função, tá? Mas o foco de uma propaganda sempre vai ser aquele que recebe a mensagem, ou seja, o nosso receptor. Então, reparem que as nomenclaturas de elementos da comunicação aparecem nas provas, tá? Isso é uma questão do Enem, mas da mesma forma que já apareceu no Enem, já apareceu em prova de concurso público, já apareceu em alguns vestibulares por aí, então eles têm trabalhado bastante com esses elementos da comunicação, obviamente, mesclando com as ideias de funções da linguagem. Tranquilo, meus amores? Se tiverem alguma dúvida aí, botem no chat e a gente responde. Mano, vai. Então tá. Pessoal, eu vou indo devagarinho, tá? Eu vou pedindo desculpa já por qualquer falha aí de conexão, que hoje eu não estou no escritório, então tá um pouquinho abaixo, assim, do esperado a minha internet, mas não tem problema. Vamos lá. Olha só. Então, nós temos aqui nesse próximo slide, tá? Justamente a parte das funções da linguagem, que é justamente como o Diego falou, cada relação linguística que nós temos, ela vai ter um determinado foco. Claro que, às vezes, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, como o Diego citou muito bem, às vezes um texto, ele vai ter ali mais de uma função da linguagem inserida dentro dele. Então, toma muito cuidado, porque às vezes, assim, ó, tu terás ali duas funções da linguagem, só que no enunciado da questão, ele pode perguntar para ti qual que predomina, qual que prevalece. Então, a gente tem que saber identificar e lembrar que, às vezes, um texto ele tem mais de uma função da linguagem. Bom,
como o próprio Diego falou antes, vai depender muito do foco, onde está o foco daquela relação linguística. Por exemplo, nesse desenho aqui que nós temos, diz ali, ó, código, metalinguística, mensagem, poética, canal, fática. O que isso quer dizer? Quando o foco ele está no código, a gente vai chamar de metalinguística. Claro que eu vou explorar agora com vocês cada uma dessas funções da linguagem. Se o foco estiver na mensagem, na informação que eu quero transmitir, que eu quero passar, a gente vai chamar ali de poética. Se o foco está no canal, vai ser a fática. Se o foco está no receptor, que foi justamente essa questão que o Diego tratou agora há pouco, dessa propaganda, dessa imagem, né, na questão do convencimento ali do receptor, a gente vai chamar de conativa ou apelativa. E quando o foco está no emissor, tá, nós vamos chamar de emotiva, que vai prevalecer aqui a questão do subjetivismo, e tendo também no referente à questão, né, da função referencial. Então, vamos explorar um pouquinho cada uma dessas funções da linguagem. Diego, passa aí para a gente. Vamos lá. Primeira, pessoal, olha só, a função emotiva ou expressiva que nós chamamos. Percebe que a gente já deixou destacado para vocês, tá, pessoal? Justamente as keywords, ó, vamos explorar um pouquinho em inglês aqui também, né? Lembra, o que é keyword? Até o Diego lembra disso. Diego, o que é keyword? Palavra-chave. Deus ali, já está destacado ali para vocês, né, pessoal? Percebe que ela vai ser centralizada no emissor, aliás, por isso que a gente chama de emotiva, toma muito cuidado, né, que a questão aqui, ela está relacionada também à emoção, mas a emoção no sentido de estado de espírito, de presença de espírito, questão de subjetivismo, lembra? O eu, a visão, como a pessoa vê aquilo ali. É o jeito que eu vejo, é o jeito que eu sinto. O poema é como eu quero, já dizia Gonçalves Dias, né? Como eu quero, como eu sinto, como eu gostaria de mostrar para vocês. Não é à toa que prevalece aqui a nossa primeira pessoa do singular. É muito utilizado em biografias, memórias, poesias, etc. Vamos pegar um exemplo da literatura, pessoal. Aqui tem um desenho fantástico ali do coração prevalecendo em relação ao cérebro, né? Justamente aquela ideia da emoção prevalecendo, né, acerca da razão, né? Então, o sentimento, de uma certa forma, que ele prevalece. Um exemplo de linguagem, de função da linguagem emotiva, que eu poderia citar da literatura, dentre vários outros, eu citaria o próprio Dom Casmurro, obra clássica lá do Machado de Assis, né, que é aquela coisa, ele, de uma certa forma, ele tenta te induzir ao pensamento que a Capitu teria o traído, né? Agora, é uma visão dele. Lembra que o Bentinho, por sinal, ele é um advogado, então ele utiliza de argumentos, de uma certa forma, para tentar te convencer. Então, eu poderia utilizar como exemplo também aí da literatura o nosso querido Dom Casmurro, do Machado de Assis. Segue ali, Diego, por favor. Ó, outros exemplos aqui, ó, pessoal, tá? Já numa parte mais textual. Que loucura te enviar essa carta. Foi a última que, olha só, escrevi. Quem é que escreveu? Eu? O sujeito da oração é eu, ó. Nunca tive coragem de enviar. Quem é que nunca teve coragem de enviar? Eu, de novo. Olha a questão do subjetivismo, primeira pessoa do singular, né? Nem sei por que tive essa coragem agora. Logo agora que nossas vidas tomaram rumos diferentes. Tão diferentes. Você tem sua vida, seus planos, seu namorado, sua felicidade. Você construiu o que queria, ó, o que você queria. Eu também fiz isso. Eu também fiz isso. Mas que droga de mente, essa minha, ó, minha, pessoal, pronome possessivo que concorda com a primeira pessoa, tá? Então, esse texto aqui é riquíssimo, né, em subjetivismo, portanto, aqui nós temos a linguagem emotiva, né? Depois, tem o do desabafo, ó, desculpe-me, olha os outros pronomes concordando com a primeira pessoa, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Ó, eu estou nervoso. Estou zangado. Eu estou zangado. Então, percebe, pessoal, a linguagem emotiva, a função da linguagem, quando ela é emotiva ou expressiva, ela é riquíssima, ela é muito carregada nessa parte da primeira pessoa, né, do singular, justamente porque tem a questão do subjetivismo. Lembrando que naquele segundo texto, ó, embora ele cite ali a questão da crônica, é aquilo que eu falei para vocês. Lembra que uma função, ela normalmente prevalece em relação a outra, mas nós podemos ter um texto aí com várias outras funções da linguagem. Beleza? Vamos para a próxima. Só um detalhe que é importante a gente ressaltar.
observem sempre nas questões, perdão, o enunciado, porque é o enunciado que vai determinar o que ele quer, porque como um texto ele pode e provavelmente vai apresentar mais de uma função, é o enunciado que vai fazer o recorte do Perfeito. trecho ou da estrutura que ele quer. Então, a partir disso é que a gente vai responder a questão, beleza? Vamos lá. Segunda função da linguagem, pessoal, chamada de conativa ou apelativa, lembra? É aquela que a intencionalidade, de novo, a palavrinha que o Diego destacou, né? Está no quê? Está justamente no convencimento do receptor. Então, eu quero te convencer a mudar um hábito, a praticar uma determinada ação, a aceitar alguma coisa como verdadeira, por que não? Esse exemplo de função da linguagem está diretamente aí inserido no nosso dia a dia. Nunca escutou o slogan lá da Coca-Cola? Beba Coca. Compre batom, compre batom, compre batom. Quem é de um tempo um pouquinho mais antigo, como o Diego e eu, vai lembrar de uma propaganda do batom da Garoto, que tinha um menininho que tentava hipnotizar a mãe. Ele pegava o chocolatinho e ficava ali, ó, compre batom, compre batom. Ele fazia uso dessa função, a função conativa ou apelativa, porque é a ideia do convencimento, está diretamente relacionada à mãe, ó, ao receptor daquela relação linguística. Então, o emissor ele procura influenciar seu comportamento. Outro exemplo clássico, pessoal, do nosso dia a dia, olha a musiquinha. Vem pra caixa, você também. Vem. Lembra dessa musiquinha da caixa? Pois é, nós temos aqui uma função conativa ou apelativa. Temos também uma inadequação em termos de linguagem, né? Porque ele faz uma troca ali do tu e você. Depois falaremos disso, né? Até em função justamente do imperativo, aquela palavra que está destacada ali para ti. O modo verbal que prevalece nessa função da linguagem é o imperativo. Por quê? Aí olha só como é importante o teu conhecimento acerca de gramática. O imperativo é o modo da ordem, da súplica, do pedido, do desejo. E aí eu te falei, pô, tem uma inadequação nessa frase da caixa, né? No vem para a caixa ou vem para a caixa, porque é bem coloquial, né? Vem para a caixa, você também vem. Porque o vem não é flexão do você, o vem é flexão do tu, tá? Então, claro, aqueles queriam formar uma aliteração, questão de harmonia, aquela coisa toda. Ou foi, né, um erro do publicitário, não sabemos, mas enfim. O fato é que, de acordo com a gramática normativa, nós temos uma inadequação. Então, toma cuidado. Por isso que tem que dominar a gramática também. E ali não esquece, né? Além do uso de vocativos. O que é o vocativo? Vocativo é um chamado, um chamamento. Por exemplo, estou conversando com vocês. Pessoal, bom dia. Ó, foi um chamado, um chamamento. Esse chamado é justamente o que nós, né, vamos nomear como vocativo sintaticamente falando. Olha a análise sintática também presente aqui na parte de funções da linguagem. Aqui abaixo nós temos duas imagens que representam bem isso, né? A segunda, já explorando um pouquinho em inglês também, ó, I want you for US Army, eu quero você para o exército americano, aquela propaganda clássica lá, né, pessoal, solicitando o recrutamento de várias pessoas, né, para, né, auxiliar os Estados Unidos na Segunda Guerra. E ao lado nós temos uma imagem da Guerra do Vietnã, que o Diego pode falar um pouquinho mais para vocês aí. Na verdade, assim, é só para a gente poder organizar algumas coisas. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Qual é o objetivo, então, da linguagem conativa? Convencer, né, alguém. Ele também gosta de colocar a ideia de, não só de convencimento, mas de adesão. Essa palavra é legal, ó, porque quando se fala de campanha publicitária, dependendo do tipo de campanha, ele não quer te vender um produto ou um serviço, ele quer, na verdade, fazer, ele tem a intenção de buscar a maior adesão possível para aquela ideia. Então, é bem comum propagandas que falam a respeito de alguma campanha publicitária do Ministério da Saúde, ou então de um órgão, como foi aqui a questão dos Estados Unidos, tentando fazer com que as pessoas se alistassem, né? Então, isso é importante. Essa outra imagem aqui, e a gente não precisa ser só uma propaganda, mas essa outra imagem foi uma imagem que foi bem premiada, essa fotografia, né? Na Guerra do Vietnã, e ela tinha a intenção de argumentar contra a guerra, né? Que, na verdade, a partir dessa foto, que foi muito premiada, ela começou também um movimento, uma campanha para acabar com aquela guerra que era bizarra. Então, a ideia é convencimento, tá? Ou até mesmo adesão, como eles gostam de colocar. Persuasão também é uma palavra importante para a gente lembrar, porque são essas palavras, esses termos que eles vão colocar para vocês, beleza? Então, seguindo com alguns outros exemplos de propaganda que a gente tem.
de linguagem conativa apelativa. Beleza. Bom, essa aqui, pessoal, clássica, né? Até porque estamos aí num momento em que em breve começarão aí os debates, mas o debate, e aí, né, de novo, livre de qualquer cunho aqui político partidário, tá, pessoal? Então, somente uma imagem para deixar isso bem claro, de, né, dois políticos aqui num debate eleitoral. Que nós temos justamente qual é o foco, normalmente, pelo menos na teoria do debate, é que eles consigam ali, né, apresentar suas propostas e, a partir das propostas, né, chegar a uma adesão em termos de pensamento, de ideologia, para que a gente possa votar nesses políticos. Então, nós temos aqui justamente essa ideia também, justamente essa função da linguagem predominando mais uma vez, que é a função justamente apelativa, né? Às vezes apelativa até demais, né, mas tudo bem. Depois, nós temos ali, ó, se fosse uma árvore, você, né, nem teria notado. Preserve, né? Tá, uma propaganda aí bem criativa, bem interessante, talvez de fato, né? Se fosse uma árvore, nós passaríamos ali, não daríamos a atenção ali mais adequada, mas quando tu vê, imagina, uma placa assim, né, parece uma placa que caiu, algo, né, destruído, tu para, olha assim, e ainda, né, dá aquela viradinha assim, né, na cabeça para dar uma lida. Aquela parte final, nós temos justamente o preserve. Preserve está ali no imperativo, que é justamente essa ideia, ó, preserve, que eu preserve, que tu preserves, que ele preserve, transformo ele em você. Marx, o que é isso? Ah, tem que lembrar do imperativo, né, pessoal? Viu como a gramática ela é importante na parte de interpretação de texto também? Preserve, então, é um verbo no imperativo, e aí ele está justamente trazendo essa ideia, né? Vai lá, Diego. Um outro aspecto também, que ele utiliza o você, né? Que Perfeito. está direcionando a conversa. Então, na verdade, quando ele coloca você, tu, ou algum tipo de vocativo, não é um vocativo exatamente aqui, tá? Mas quando ele coloca vocativos, ou quando ele coloca pronomes que fazem referência diretamente ao interlocutor, Perfeito. é chamado de receptor, isso também é uma marca bem típica da função conativa ou apelativa da linguagem, beleza? Show de bola. Next one. Vamos lá. Função referencial ou denotativa. Olha o nome, pessoal. Referencial ou denotativa. Lembra o que é sentido denotativo? Lembra do desenho de dicionário. Ou seja, né, não é o sentido figurado, é o sentido literal. Por quê? Porque a função referencial, ela vai estar, o foco dela é o referente, né? Ou seja, o emissor, ele procura oferecer informações da realidade. Isso é de extrema importância para a gente. É uma linguagem objetiva, direta, tá? Por isso que prevalece a terceira pessoa do singular, justamente porque a gente tem aqui uma ideia de impessoalidade. Então, vamos imaginar, eu pego um jornal, e aí no jornal tem a notícia de um acidente. E aí, nessa notícia, vamos imaginar, a repórter, ela decide passar quantas pessoas se machucaram no acidente, quantas, de repente, um ou outro óbito nesse acidente. Só que ela não coloca nada de subjetivismo, ela não diz assim, ó, poxa, foi o pior acidente que eu vi na minha vida. Olha só, não, ela não está colocando nada disso. Ela está dizendo, pô, na BR-101, um caminhão se chocou com um carro, né, acarretando ali, né, no ferimento de tantas pessoas e no óbito de tal pessoa. Não tem nada de subjetivismo. É uma função que é, de novo, né, ela é focada em simplesmente no referente, é te trazer a informação, te passar a informação. Agora, a opinião dela, ela não está colocando. Aí é que está. Esse que é o predomínio, esse que é o foco da função referencial ou denotativa. Lembrando, função conotativa seria o quê? Seria o inverso, né? Conotativa é justamente o sentido figurado e não o sentido literal, que vai aparecer em uma função daqui a pouquinho também, que a gente vai citar, que tu vai ver que prevalece bastante a função conotativa, tá? Não esquece, essa linguagem é muito utilizada em jornal, revista. Então, outra coisa de extrema importância para vocês, pessoal, não esqueçam, para a parte de interpretação de texto, é justamente analisar o quê? É analisar de onde que vem aquele texto, né? Dá uma olhadinha lá na referência bibliográfica. Eles sempre colocam para a gente, texto extraído do site, ou sítio, que agora é a palavra portuguesada, né? Texto extraído do sítio www.veja.com. Opa, já sabe que é uma revista, né? Ou daqui a pouco ele coloca lá, né, o Estado de São Paulo online, Folha de São Paulo online. Opa, já sabe que são jornais. Então, né, de novo, né, pessoal, claro que dentro do jornal, às vezes, nós temos outras linguagens também, não é que, se é de jornal, necessariamente, a função da linguagem é referencial ou denotativa, não,
mas há uma tendência, né, tá? Pelo menos nos textos ali que tem esse cunho, né, muito mais voltado para a reportagem, que de fato predomine essa função da linguagem, né? Passando ali. Ó, outros textos interessantes que vai predominar a função da linguagem são justamente, né, pessoal, teses, tá? Teses, artigos científicos, etc. Essa segunda imagem que nós temos aqui, ó, ela mescla, na verdade, é aquilo que eu e o Diego já citamos aí mais de uma vez, mais de uma função da linguagem. No primeiro momento, olha só, nós temos ali, ó, todos os anos a velocidade nas estradas vitima um avião cheio de crianças. O que eu tenho aqui? É justamente essa ideia, né, de passar, né, a informação. É o referente que tem aqui o foco, né, pessoal? Portanto, o referencial. Só que se tu analisar mais além, nós temos assim, ó, este ano, ajude-nos, né, a evitar uma tragédia. Reduza a velocidade. Qual é a ideia agora? É justamente, né, o convencimento, a adesão àquela ideia ali, ó, de ajudar, né, de reduzir a velocidade. Qual seria a função da linguagem aqui? Muito bem, a conativa ou apelativa. Tranquilo, pessoal? Diego, quer comentar algo? Eu acho que é importante, assim, a gente sempre destacar o seguinte, vou voltar aqui. A gente sempre destacar o seguinte, depende muito do que o examinador vai colocar. Então, repara que aqui eu tenho uma propaganda e no quadrinho vermelho que a gente colocou ali, ó, ali é o texto informativo. Ou seja, não tem emoção, não tem convencimento, não tem nada. Então, isso é referencial. Da mesma forma que a notícia que está ali ao lado. A satélite TESS da NASA inicia sua busca por planetas distantes. Ponto. Não fala de emoção, não tenta te convencer de nada, é apenas informativo. Só que na propaganda lá embaixo, quando ele coloca, como o Mano falou, ajude-nos. Esse ajude, ele é imperativo. Se ele é imperativo, ele está, na verdade, tentando te convencer ou te persuadir a alguma ação. Beleza? Então é só isso que a gente tem que tomar cuidado. Seguimos. Fora que ali também, né, Diego, como a gente tem mais de uma função, daqui a pouco ele pode perguntar, né, qual a função de linguagem, né, aparece justamente no trecho destacado, né? Exatamente. Sempre é o recorte que o enunciado faz, né? Perfeito, exatamente. Vamos lá, próxima, pessoal, tá? Função fática, já estamos quase chegando na sexta, tá? Vamos lá. Função fática é a intenção, então, é estabelecer, manter ou prolongar o contato por meio do canal com o receptor. Aqui, pessoal, os livros, né, didáticos espalhados por aí, quando eles tratam de funções da linguagem, muitos colocam assim, aqui é o teste do canal, para ver se o canal está funcionando, né, se a informação está chegando ou não. Normalmente, e é justamente por isso, né, a gente testa o canal, por quê? Porque a gente quer manter o contato, quer prolongar, quer estabelecer, seguir estabelecendo essa comunicação, né? Então, olha só, o que acontece? Nós temos ali, ó, alguns exemplos, né? O Chico Bento falando com a Rosinha, né? Vendo se a informação está chegando. Alô, Rosinha, você está me ouvindo, né? Outras formas ali, ó, o alô, psiu, olá, oi, ou seja, são formas de manter, né? De prolongar essa comunicação. De novo, tá, pessoal? Não esquece que normalmente os livros eles trazem. O exemplo normalmente é o exemplo do telefone, né, Diego? Geralmente é o exemplo do telefone ou algum. É que não é um chamamento, né? Então, alguma coisa que faça, que estabeleça ou que mantenha esse canal de comunicação. Geralmente é cumprimento e algum tipo de comunicação telefônica, ou agora redes sociais quando tu chama alguém, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tá, então vamos dar um exemplo. Oi, Diego? Tudo bom? Opa, Tá me ouvindo? tô te ouvindo e tudo. Bem, tá legal aí? É esse tipo de chamamento, né? Na verdade é só para verificar, para confirmar que o canal está aberto, tá? Perfeito. Vamos lá, segue pro próximo. Essa cai muito, né? Essa aqui, pessoal, linda, maravilhosa, tá? A metalinguística, tá? Eu particularmente acho muito legal, acho muito bacana, né? A metalinguística é o seguinte, pessoal, é quando a gente está falando de um determinado código, e para falar desse código, a gente utiliza o próprio código. Aí tu vai dizer, Marcos, que viagem, é o código dentro do código. Sim, mais ou menos isso. Então, por exemplo, um exemplo clássico, pessoal, olha só. Eu enviei para vocês, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, assistindo ao vivo a esse webinar, num domingo de manhã, coisa linda, maravilhosa, né, Diego? Eu mandei para vocês um linkzinho, um videozinho,
explicando, né, acerca de um aplicativo, de uma ferramenta online que é justamente o Zoom. Para eu transmitir essa informação para vocês, eu utilizei um outro aplicativo também, tá? Só que de nome diferente, mas enfim, vamos imaginar que eu tenha utilizado justamente o Zoom para falar do Zoom, tá? Ou seja, eu estou utilizando o código para falar do próprio código. É isso que a gente chama de metalinguística. É quando tu pegas, por exemplo, a definição de uma palavra no dicionário. Para eu definir uma palavra num dicionário, o que eu preciso? Eu preciso de outras palavras. Então, eu estou utilizando o código justamente para definir aquele código, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem ali um biscoitinho da sorte, né? Tá? Que a personagem ali se depara, que está contando justamente a história dele, né? Então, é o código pelo código. Uma poesia que ensine a fazer poesia, código pelo código, né? Aqui outros exemplos que o Diego deu, por exemplo, né? Uma definição ali de uma palavra que vai utilizar outras palavras, exemplo do dicionário, né? Até tem uma curiosidade, né? Acerca ali do dicionário que o Diego pode trazer para vocês que caiu no vestibular, se não me engano, da É, outra, né, mano? isso, é que, na verdade, sim, a gente tem que entender que o dicionário ele tem palavras explicando palavras. Então, isso é o código explicando o próprio código que é utilizado. Então, eu uso palavras para explicar palavras. Eu uso estruturas linguísticas para falar de estruturas linguísticas. Eu uso um soneto para falar de um soneto. Uma coisa que é bem comum de aparecer, o fazer poético, né? Aquela ideia do fazer poético. Ah, aqui no, coloquei para vocês o Aurélio Reis, porque esses dois dicionários aqui, uma vez caiu uma questão na URGS que uma palavra constava num e não constava no outro, tá? Por quê? Porque é óbvio que existe diferença, tá, pessoal, de algumas palavras. É só uma curiosidadezinha, caiu na URGS uma palavra que era mulambo, se não me engano, e aí tinha a escrita mulambo e molambo no Uhum. Hawais, no Aurélio só tinha uma, tá? Alguns outros exemplos também de metalinguagem. Né? Aqui né, o do René Magritte, desculpe o meu francês, né, pessoal? Não vou me atrever a falar a frase em francês, porque senão vocês vão sair correndo, né? Mas enfim, o que ele está dizendo ali, pessoal, é justamente que aquela representação que estaria acima não seria, né, não seria um cachimbo, né, tá? Que por sinal a gente vai chamar de pipe em inglês também, né? Uma das palavras que a gente pode utilizar para E cachimbo. pipa em espanhol. Ó, viu? Tudo bem parecidinho, né? Brincadeira, né? É interessante que isso aqui não é um cachimbo mesmo, isso aqui é a representação de um cachimbo. Tanto é que o Magritte diz, isso aqui não é um cachimbo. E perguntava para ele, claro que é. Diziam para ele, claro que é. E ele disse, então tenta filmar para tu ver. É, Só que a metalinguagem se constrói a partir do momento que eu tenho essa frase aqui embaixo, que fala fazendo cachimbo. referência à imagem. Se não tivesse essa frase, não seria metalinguagem. Porque a metalinguagem ela se caracteriza por uma reflexão daquele código que eu estou utilizando, tá? Uma outra ideia também. Aqui é do Diego Velázquez, né, pessoal, tal, né, a pintura As Meninas, né, lá do Museu do Prado, que se vocês analisarem, é uma pintura, né, que está retratando justamente, ó, olha mais à esquerda ali, nós temos justamente um pintor, né, justamente fazendo também uma pintura. Então, isso aqui também é metalinguística, porque é a pintura falando de uma pintura, tá? É isso que nós chamamos de metalinguística. Eu só quero fazer uma observação bem rapidinho, pode passar, eu acho, Diego, que daí eu já vou falando pessoal também, tá? Não confunde a metalinguística com aquilo que a gente chama de metanarrativa, né? Tá? Porque como eles fazem muito essas coisas de comparar a questão linguística e muitas vezes não, quase sempre, né? A questão linguística ela vai aparecer diretamente na questão literária também. Na literatura a gente tem uma coisa que a gente chama de metanarrativa. A metanarrativa, pessoal, é quando eu utilizo, quando o mesmo texto ele faz uma mescla de primeira e terceira pessoa, né? Então, não confunde metalinguística com metanarrativa. Um Boa. exemplo clássico da metanarrativa é a história do Cerco de Lisboa, né, do Saramago, né, mano? Sim. Que ele fazia justamente essa inversão toda hora de primeira e terceira, e como ele não utilizava muito a pontuação, era um negócio meio complicado entender quando que ele estava falando em primeira, quando que ele estava falando em terceira pessoa, né? Uhum, é verdade. Aqui a gente tem uma imagenzinha que é do Hamlet Shakespeare, né? E aqui uma fotinho do Lope de Vega. Uma curiosidade do Lope de Vega é que uma vez uma dama da alta sociedade praticamente o obrigou a fazer um soneto para ela, só que ele não queria fazer porque ele não gostava dela, né? E aí ele faz um soneto, mas não é um soneto de amor, um soneto falando sobre a beleza. Ele faz um soneto, na verdade, falando sobre soneto. E aí
ele faz um soneto falando sobre soneto. E aí esse soneto falando sobre soneto é metalinguagem, entende? Então, ele fala como é que se constrói um soneto com as estruturas 4, 4, 3, 3, aqui as rimas, né, para a gente poder perceber, e aqui a traduçãozinha para vocês. Tranquilo? Já a parte do Hamlet ali, pessoal, né, do nosso, né, imortal William Shakespeare, é que o Shakespeare também, né, ele fazia muito uso da metalinguística a partir do momento que ele fazia, né, teatros que dentro, né, peças, né, que dentro dessa peça contava justamente a história de uma peça, né, então a gente tem aqui justamente a questão do Hamlet, o próprio Romeu e Julieta, aliás, fica a dica de um filme que retrata bastante isso, que eu acho bem legal, que é o Shakespeare in Love, né, que é o Shakespeare Apaixonado, um filme aí já um pouquinho mais antigo, mas que eu acho que vale muito a pena, assim, que retrata bem essa questão aí do Shakespeare. Teatro dentro do teatro, né? Teatro dentro do teatro, pô, sensacional, fantástico. Seguimos. Vamos lá. E a última, né, pessoal? A última função da linguagem é a função poética, né? Pô, quando a gente fala, né, função poética, provavelmente várias coisas vêm à tua cabeça, né? Pessoal, eu acho que assim, ó, dentre outras coisas, a principal preocupação aqui é justamente com a questão do texto em si, tá? Olha, a Ana entrou, tá? Vamos dar um... Cadê a Ana? Tá ali, Ana, seja muito bem-vinda, tá? Né, depois a gente vai disponibilizar também para todos vocês, né, a aula inteira, tá? Mas seja bem-vinda também. Vamos lá. A função poética, então, pessoal, a preocupação está na estética, está no texto em si, tá? Dentre outras coisas, né? Mas ela tem uma preocupação, né, bem grande, assim, coisa que as demais funções, né, não tem tanto, mas aqui a gente tem uma preocupação com a estética, né? Então, às vezes, tu pega ali um texto, não precisa ser necessariamente, ele tem que ser harmonicamente bonito. Não, ele tem que seguir uma determinada intenção, né? Que é justamente, aqui, por exemplo, no beba Coca-Cola, beba Coca, beba cola, beba cloaca, percebe, né? A gente não tem uma certa tendência, ele utiliza tantas palavras, tantas frases, tantas linhas. Não, mas ele quer fazer algum desenho e ele tem, obviamente, alguma intenção de fazer uma relação com alguma coisa, tá? Quando tu pega aquele textinho ali abaixo, do quero casar comigo, tu vai dizer, pô, Marx, não tem nada de poesia ali. Sim, mas a preocupação não é necessariamente, a função poética, ela não precisa necessariamente tratar de uma poesia. Não confunde, pessoal. Ela tem um cuidado com a imagem, com o som, com a seleção, com a combinação de elementos. Aí é que tá. E esses elementos, olha só, combinação de elementos, não precisa ser necessariamente palavras. Olha que massa aquela propaganda do Boticário, né? Quer casar comigo, né? Eu tenho um problema em falar essa palavra, assim, algumas coisas que me trazem certos sentimentos traumáticos, mas enfim, né? Quer casar comigo. Já o Diego não, né? O Diego é feliz parceiro da vida, né? Tá? Mas enfim, cada um, né? Tá? Então nós temos ali quer casar comigo. Olha que coisa legal, né, pessoal? Eles pegaram justamente o nome de um perfume, né, dentro do Boticário para fazer esse chamado aí no Dia dos Namorados, né? Diego, vai lá. Aí aqui alguns exemplos, né? Então eu percebo que aqui o mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam do lugar e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Aqui, obviamente, falando de formas geométricas e o humano tá tonto ali. Faça uma leitura desse jeito, assim, é muito legal. Depois tu dá uma tonteada, mas é muito bacana. Então, a estrutura, obviamente, favorecendo a questão da mensagem. Então, a mensagem ela também é extraída a partir da combinação das estruturas, das formas utilizadas, etc. Tá? Aqui um soneto, né? Como, obviamente, a gente pode perceber, as estruturas, eu coloquei em coloridinho ali as rimas, né? Que a gente tem que tomar cuidado. 4, 4, 3, 3, a estrutura ela é importante no soneto a partir do ponto de vista da linguagem poética. Cuidado com um detalhe. Dependendo do texto, como a gente já falou várias vezes, ele pode apresentar mais de uma função. Agora, depende, obviamente, do que o enunciado vai colocar para vocês. Por exemplo, amo-te tanto, meu amor, não cante, o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Repara que o amo é o eu, né? O meu é o eu, ou seja, temos função emotiva. Então, depende muito do enunciado da questão. Se ele vai focar no enunciador, se ele vai colocar no emissor, aí é função emotiva. Se ele vai colocar
o foco da questão dentro da estrutura, dentro das combinações, dentro da rima, dentro da estrutura do soneto em si, estamos falando de linguagem poética. Perfeito? Mano, contigo. Então tá, né, pessoal? Olha só, vamos lá. Agora, tá? Para a gente encerrar aqui, vamos trabalhar com algumas questões. Vamos ver isso aqui na prática. Deixa eu minimizar aqui. Beleza. Vamos lá, olha só. Nós temos ali a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos. Se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Bom, pessoal, olha só, o que acontece? Vamos lá, aqui nós temos, né, praticamente uma definição, né, de alguma coisa. Se tu analisares ali a partir das assertivas, das alternativas, diz assim, ó, predomina no texto a função da linguagem, né? Aí nós temos ali, primeiro, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Bom, vamos ver de novo. A biosfera, que reúne todos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas. Tá, onde é que está né, a questão emotiva da coisa? Né, centrada no emissor, no eu, no subjetivismo, onde é que está? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, ele não está trazendo dessa forma, né, pessoal? Tá? Depois, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Em algum momento ele está testando o canal aqui, gente. Oi, alô, tá me ouvindo? Pô, e aí? E a biosfera? Não, nada disso, né? Portanto, não pode ser fática. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem. Vocês acham isso realmente, pessoal? Que aqui, de fato, é uma linguagem poética preocupada com a estética desse texto? Não, não tem nada disso. Depois, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Lembra que conativa e apelativa é a mesma coisa. Ele está tentando te levar ao convencimento de algo? Não, ele está trazendo a definição de alguma coisa, pessoal. Aí é que está. E depois, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Perfeito, né? É justamente essa a alternativa correta. Letra E, porque o foco é no referente, ou seja, é a informação, é te transmitir a mensagem, ponto final, nada de subjetivismo. Beleza? Próxima, Diego. Só um parênteses antes, mano, antes da gente passar. É importante, não confundam conativa com conotativa. Perfeito. Linguagem conativa, função da linguagem que busca convencer alguém. Apelativa, né? Apelativa, exatamente. Conotativa é uma linguagem que faz uso de recursos para dar um novo significado a uma palavra. Lembra que conotação é o oposto de denotação. Lembrem daqueles dois conceitos. Então, denotativa é dicionário. Conotativa, criação. Letra C de criação, letra D de dicionário, para a gente poder diferenciar. Função poética, por exemplo, muito comum o uso de linguagem conotativa. E a função conativa é essa que busca influenciar, orientar o comportamento do leitor. Beleza? Só para a gente não confundir, né, mano? Porque a gente sempre se esquece de falar disso. Foi? Vou mais uma aqui. Olha só, isso aqui também é questãozinha do Enem, tá? Então a gente tem ali, ó, definições intangíveis. Um livro é feito de papel, costurado ou colado em páginas. Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras expostas em sentenças. Um livro é feito de histórias e sonhos, escritos, descritos. Mas um livro só é um livro quando é feito, sobretudo, de olhos. Beleza? Nesse texto, predomina que função da linguagem. Então, vamos lá em cima. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação, os objetivos, as intenções, lembra disso, determinam em uma situação de interlocução, ou seja, de conversa, tá? Ou, enfim, passar uma informação para outra, o predomínio de uma ou outra função da linguagem. Então, sempre tem o predomínio de uma ou mais. Vamos ver. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por letra A, tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas. Aqui ele está fazendo referência basicamente à função conativa da linguagem. Não tem nenhum elemento aqui que busque a adesão ou que algum verbo no imperativo ou alguma estrutura, algum vocativo, alguma coisa nesse sentido. Então, a letra A não é. Letra B diz assim, enfatizar a percepção subjetiva. Meus amores, anotem assim, ó, subjetiva tem a ver
com sujeito, com eu. Apareceu a palavra subjetiva na tua prova ou em alguma estrutura, significa o eu. Subjetivismo tem a ver com sujeito. Objetiva tem a ver com objeto, tá? Então é bem diferente essa relação. Quando ele falar de linguagem subjetiva, ele está falando de emotiva. E aqui a função emotiva não aparece porque não tem eu, não tem primeira pessoa, não tem nenhuma característica de emoção dentro dessa estrutura. Letra C. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro. Interlocução, ele não está focando nem no interlocutor e ele também não está focando no próprio canal de comunicação, se a gente fosse pensar nesse canal estabelecido. Também não é. Fazer uma reflexão, um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Opa, aqui a gente já começa a pensar. A forma e o conteúdo, mas retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor e obra. A letra E não, ele não fala desse processo de produção. E a letra D, sim, ele faz uma reflexão sobre para que serve um livro, né? Ou então, como é que se estabelece essa relação de forma e conteúdo, a partir, obviamente, dos olhos do leitor. Então, o livro é feito de histórias, sonhos, etc., mas ele só se completa a partir do momento da leitura. Então, resposta certa, letra D. Beleza? Vai, mano. Depois, vamos lá, gente. Olha só. Para a MPF, diz respeito à vazão da, né, Cantareira agravou crise hídrica. Olha só, se vocês pegarem ali já mais abaixo, pessoal, tá? Antes da leitura do texto, uma coisa que a gente aconselha sempre, né? Começa sempre pela questãozinha, pelo enunciado da questão e pelas alternativas. Por quê? Isso aí é um artifício, é um recurso que eu e Diego a gente pretende trabalhar bastante nesse curso também, que é justamente a parte da compreensão a partir do nosso conhecimento prévio, né? Aquilo que a gente já tem como ideia de mundo. Por exemplo, quando eu pego ali no final, diz assim, ó, Tomazella, né, Maria, para a MPF, diz respeito à vazão, tarará, o Estado de São Paulo. O que é o Estado de São Paulo? Pô, a gente sabe, o Estado de São Paulo é um jornal clássico, né? E aí ainda tem ali, ó, claro que eles pegaram da versão online disponível em http saopaulo.com.br, beleza. Mas, enfim, então eu estou pegando um texto de onde? De um jornal. Legal, já começo a fazer algumas inferências, né? Segundo, ali abaixo diz assim, ó, a função da linguagem predominante no texto. É aquilo que a gente falou. Olha, se é um texto informativo, se a ideia é justamente transmitir uma informação, sem qualquer, na teoria, né, quando a gente tem uma reportagem, na teoria, os jornais, tá, não vamos entrar nesse mérito da questão, mas normalmente eles têm o quê? Uma isenção, né? Tá, eles são isentos, beleza, eles estão ali tão somente para te transmitir a informação. Né? Claro que se tu vai ler um cronista, alguma coisa assim, também pode ter uma questão subjetiva, ele pode colocar algumas coisas acerca, né, da maneira como ele vê, tá? Mas vamos ver então qual seria a função da linguagem predominante. Provavelmente é aquela que centra de novo no referente, né, pessoal? Provavelmente. Mas vamos lá. O desrespeito ao mínimo de vazão tecnicamente estudado para as bacias, né, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, PCJ, contribuiu para antecipar a crise hídrica nos municípios abastecidos pelas bacias doadoras do sistema Cantareira, segundo o MPF, Ministério Público Federal. O atual estágio do sistema, praticamente esgotado, decorre da falta de cumprimento das regras de operação estabelecidas em 2004, afirmam as procuradoras Denise Abad e Sandra Kish. Não se trata, portanto, somente de uma questão climática, dizem. Aí tu vai dizer assim, ó, pô, Marx, mas olha só, aqui tem uma questão pessoal do autor ou da autora. Não tem. Como é que eu sei que isso aqui é impessoal? Porque ele não está colocando aqui, ela no caso, né, porque é a Maria Tomazella, né, ela não está colocando as palavras dela, e isso fica bem evidente em função das aspas, pessoal. Aí é que tá. Ela está retratando aquilo que foi dito por uma outra pessoa, tá? Discurso indireto. Com esses argumentos, o MPF tenta restabelecer a decisão da terceira vara e assim vai. Vocês vão perceber na leitura do texto, pessoal, que não tem nada de subjetivo, nada de subjetivo. Então, não é o jeito como ele vê, né? Ela, no caso, que é a Maria. Nós não temos aqui uma questão de convencimento, tá? Portanto, não pode ser, né, conativa ou apelativa. Não é código pelo código, então não pode ser metalinguística, né? Tá? A partir disso, só pode ser uma, né, pessoal? Que vocês já sabem muito bem. Aparece ali, ó. Vai lá, cadê a setinha? Cadê a setinha? Cadê a setinha?
ali, ó, referencial. Porque, mais uma vez, o foco está no referente, que é a transmissão da informação, é a informação em si. Ela não está dizendo, eu acho um absurdo isso e aquilo. Não está carregado em subjetivismo, tá? Muito pelo contrário, é uma linguagem objetiva, de caráter denotativo, objetivo. Beleza? Próximo. Pessoal, como você sabe, mano, a gente dá aula de língua estrangeira, né? Então, espanhol e inglês, respectivamente. É bem comum a gente encontrar também nessas provas alguma referência a esse tipo de temática nas próprias provas de língua estrangeira. Então, linguagem, né? Eles acabam também aproveitando esse tipo de temática para abordar algumas questões. Reparem nessa questão que caiu no Enem, tá? Que fala um pouco a respeito dessas ideias de elementos da comunicação e funções da linguagem. Tinha essa propaganda, tá? Lactancia durante el embarazo y en tándem. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y en tándem, siendo una práctica natural y respetuosa con nuestros hijos, ¿vale? Importante, esse tándem, ele na verdade tem uma ideia de simultaneidade, tá? Mas olha a questãozinha, como é que ele aborda. As marcas de primeira pessoa do plural. O que é a primeira pessoa do plural? Um pequeno e breve comentário, né? Não que aqui uma foto de uma pessoa grávida seja bem subjetiva em relação ao momento do professor Diego Marques, né? Só para deixar claro, né? Nada, não tem nada a ver, tá? Nenhuma mensagem subliminar aqui, né? Nenhuma mensagem subliminar, tá? Exatamente. Mas voltando. Aí as marcas de primeira pessoa do plural. O que é a primeira pessoa do plural no português? É nós. Em espanhol, nosotros ou nosotras. Lembra disso? E ele diz que essa marca de primeira pessoa no texto da campanha de amamentação tem como finalidade. Primeiro, vamos localizar onde é que está esse nosotros que aparece. Ele está dizendo aqui, ó, podemos lactar. Tranquilo? Então, quando ele diz, as mulheres podemos lactar, isso é uma figura de linguagem muito comum de se usar no espanhol, tá? Ele está dizendo, as mulheres podemos amamentar. Como assim as mulheres podemos? Se a gente analisar isso aqui, ó, o verbo não está concordando diretamente com o sujeito. Mas isso é para mostrar que as mulheres, quem está fazendo essa propaganda, se colocou dentro do grupo. Então, as mulheres podemos, então ela também está dentro desse grupo. Isso é uma figura de linguagem muito comum, tá? Então, ele diz que a marca de primeira pessoa do plural tem como finalidade nesse texto. Letra A, incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade. Não é formalidade. Não tem nada a ver com formalidade. B, agregar diversas vozes para impor valores aos lactantes. Não é imposição. Lembra que imposição é a função conativa, mas não nesse caso. Ele, na verdade, quando ele diz as mulheres podemos amamentar, ele não está te impondo alguma coisa, não está te mandando fazer algo, tá? Letra C, forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Aqui teve um problema nessa questão, porque muita gente achou que era essa correta, porque forjar significa construir. O detalhe é que quando a gente fala de voz coletiva, existe uma divisãozinha aí nas teorias que podem falar a respeito dessa voz coletiva como sendo apenas a construção de terceira pessoa do plural. O eu está fora, e quando eu utilizo primeira pessoa do plural, o eu está dentro desse grupo. Então, teria uma divergência de voz coletivo. Coletivo seria a terceira pessoa do plural. Letra D diz promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Perfeito. Quando diz podemos, ele se coloca dentro do grupo. Esse podemos, as mulheres podemos é nós. Quando ele fala nós, ela fala nós, dentro dessa campanha, ela está colocando a leitora e ela que está construindo essa campanha para falar que elas todas podem amamentar. Então, a resposta certa vai ser a letra D, porque faz, deixa eu só tirar aqui, porque faz justamente essa relaçãozinha. Beleza? Então, tomem cuidado, é bem importante a gente observar os elementos e repara que na língua estrangeira também isso acaba aparecendo. E, para fechar... Então tá, né, pessoal? Bom, como o Mano falou, né, tá, nós somos rapazes aí do mundo das letras, né, e bem criativos, por sinal, né, a família é muito criativa, né, mas enfim, o que acontece? Olha só, a questãozinha de inglês também envolvendo aqui funções da linguagem. Olha que legal, ele pega ali o termo comprehension, né, aí dá aquilo ali, para quem não lembra, aquilo ali é a estrutura fonética, né, tá, a questão da pronúncia, né, comprehension, tá, ele coloca depois ali que é um não, mais abaixo ali, né,
tá? Provavelmente isso aqui foi tirado de algum dicionário, né, pessoal? Porque nós temos a parte de transcrição fonética, nós temos ali a questão de ver algumas outras expressões, tem a definição, tem a classe gramatical, que é justamente aquele noun. Lembra que noun, em inglês, diferente de now. Now é agora, né? Noun é um substantivo. Então, ele está te dizendo que a palavra comprehension é um substantivo. Aí, depois te dá a definição, ó. The act or process of comprehending, né? The state of being comprehended, né? Perception or understanding, já está te dando outros sinônimos, ó. Perception or understanding, né? Perceber, entender, compreender. E aí depois vem um exemplo, ó. His comprehension of physics is amazing for a young student. Então, a sua compreensão para a física, né, é incrível, que é aquele amazing ali, né, é incrível, é maravilhoso, é exuberante, etc. É incrível para um estudante jovem, para um aluno jovem. Aí pergunta assim, ó, in the text above, né, então no texto acima, is predominant one specific type of language function. Então, né, é predominante, mesmo tipo de questão que vocês têm ali, ó, é predominante um tipo, né, de função da linguagem, que seria, né, that is, e aí vem ali, ó, referential, metalinguistic, phatic or poetic, né? Então, seria referencial, metalinguística, fática ou poética, tá? Vamos lá, pessoal, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, então, a definição de uma palavra, e para eu definir essa palavra, o que que eu estou utilizando? Várias outras palavras, frases, né? E essas frases estão utilizando justamente palavras, até porque isso foi tirado de um dicionário, tá? Então, eu estou utilizando o código para falar do próprio código. Qual é o nome dessa função da linguagem? Metalinguística, que em inglês vai ser metalinguistic. Tranquilo, pessoal? Fechou? Então, bom, gente, olha só, essa foi a nossa primeira aula, tá, desse curso que a gente pretende dar aqui no, né, esse curso completo de interpretação, que vocês vão ir recebendo algumas informações, caso vocês queiram também fazer parte do curso aí com a gente. Claro que as pessoas, né, que se inscreveram nesse primeiro momento, né, elas vão receber alguma coisa a mais por isso, né, que eu e o Diego vamos mandando aí no decorrer das semanas, da próxima semana para vocês. Aqui, ó, tem o site do Mano, né, caso vocês, né, estejam procurando alguma coisa aí também, né, Diego? Aqui, na verdade, é só para mostrar para vocês, eu atualizei meu site, tá? Eu vou começar a colocar material para vocês, tá? Já tem muita coisinha boa ali. Fiquem à vontade, vocês têm lá no menu algumas informações, inclusive o download ele é liberado, basta fazer um cadastro, eu vou colocando material para vocês. E alguns cursos pela plataforma Zoom, até mesmo pela plataforma Skype, que a gente vai começar a utilizar bastante. Acho que ajuda, é bacana, eu acho que tem sido uma coisa interessante da gente trabalhar. E aí alguns cursos aqui que consegue estar longe e perto ao mesmo tempo. Exatamente. E aí vocês podem, inclusive, no meu site agendar online ali, enfim, deem uma navegada, deem uma olhada, espalhem para os amigos aí, o que vocês precisarem também, mandem dúvidas ali, tem o contato, compartilha, né? E manda aí para quem achar que pode ser útil, acho que tem muita coisa legal, mandem as críticas também, interessante a gente também ver o que está agradando, o que não está. Dê uma navegada, depois eu quero sugestões a respeito, tá? Aqui alguns cursos que eu ofereço ali dentro do próprio site, vocês têm informações, qualquer dúvida me mandem. Vocês têm nossos contatos, tem meu telefone também lá na base do site. Fiquem bem à vontade. E esse sou eu, né, pessoal? Né, tá? Aliás, né, para quem estiver procurando alguma coisa aí, um curso de português extensivo aí, que seja todo ele online também, eu dou aula lá no curso Direito para Concurso, né? Aliás, a Ju, que está aqui assistindo a aula hoje, está sempre presente com a gente, é a minha aluna lá também. Já mandei beijo, né, nacionalmente lá para a Ju, mando outro de novo, viu, Ju? Né? Mais uma vez, obrigado aí pela parceria sempre com a gente, né? As demais pessoas também que estão aqui com a gente, a Ana, a Dona Tília e todo mundo que está assistindo aí no modo, né, reprise, digamos assim, também, né? Muito obrigado, tá? Quem precisar de um curso completo de gramática, tá lá, direitopraconcurso.com.br. Aliás, já fica a dica, tá? Quem tiver vontade de adquirir o curso, né, eles parece que estavam com uma promoção, aquele valor que está aparecendo ali na foto era um valor promocional que ia ficar tão somente por um tempo, parece que eles estenderam, mas fica a dica, tá? Dá uma olhadinha lá
e de qualquer jeito a gente vai mantendo o contato com vocês, tá, pessoal? Através do e-mail sempre, e qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm os nossos contatos também, né? Facebook, Instagram e o nosso e-mail agora, que é o e-mail justamente que vocês receberam as informações aqui do curso do Zoom, tá? Mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado por acordar, né, num domingo de manhã, tá, pessoal? A gente. E tá aqui com a gente, ver esses dois rostinhos aqui, que não são tão belos assim, mas que com certeza tem muito carinho e amor pelo que fazem, né, Diego? É verdade. Então, espero que tenha sido útil aí para todos vocês. E, enfim, se vocês precisarem, a gente está à disposição. Vocês têm contato da gente pelas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar e-mails também ali no site. Entra no meu site, entra no do Mano, manda e-mail, manda a dúvida de vocês. Mandem as dúvidas de vocês e espero que tenha ajudado. A gente vai divulgar a próxima aula nas redes sociais também, e aí a gente vai mandar por convite para vocês, tá? Pelo e-mail também. Então acompanhe os e-mails e acompanhe as redes sociais, porque a gente vai mandar todas as informações por ali. Beleza? Então tá, pessoal, um ótimo domingo para vocês, bons estudos, tá? E fica ligado no e-mail que entre hoje e amanhã vocês devem estar recebendo o materialzinho dessa aula, tá? Então fiquem atentos que a gente vai mandar tudo isso para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela parceria mais uma vez, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Feito, beijo, tchau, tchau.